Olá meninas, tudo bem? Bom, a gente vai dar início agora à unidade 4, tá? Livro 2, unidade 4, capítulo 1. No capítulo 1, agora a gente vai falar sobre o Nordeste. A gente começou falando sobre a região Norte, falamos tudo sobre a região Norte, que foi feita, né, até a atividade da semana passada. Agora a gente vai falar sobre o Nordeste. A diversidade natural do Nordeste, capítulo 1. Uma região grande e populosa. No caso, o Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil. A primeira é o Sudeste. A segunda, então, nós temos o Nordeste. Não é a segunda maior, é a segunda maior em população. Em expressão territorial, porção territorial, tamanho, ela não vai ser a segunda. Ela, no caso, será a terceira. Mas no que se refere à população, que é o mais importante aqui no caso, nós temos a segunda maior população do Brasil. A maior parte dessa população ela se concentra na faixa litorânea. Aqui nós temos um mapa da região do Nordeste. A maior parte da população ela fica concentrada na parte litorânea. Estão vendo esses pontinhos? Esses pontinhos são as capitais. E a maior parte da população ela se concentra na capital. Por que a maior parte da população se concentra nessa faixa litorânea, sobretudo nessas capitais? Onde que a qualidade de vida é melhor, o clima ele é melhor, é mais agradável, é um clima tropical úmido, não é muito quente igual o sertão da Caatinga que a gente vai estudar nos próximos capítulos. Há maiores ofertas de emprego com atividade industrial, comercial, há o maior número de escolas, de hospitais, ou seja, toda essa infraestrutura urbana com qualidade de vida para as pessoas, ela é muito melhor. É por essa razão que a maior parte das pessoas estão concentradas nessa costa litorânea, por conta da qualidade de vida ser melhor. Paisagens muito diferentes. Dentro do Nordeste, a gente acaba dizendo que o Nordeste é uma região de contrastes. Por que é uma região de contrastes? Nós temos desde regiões muito quentes, muito secas, onde que as pessoas vivem uma vida extremamente dificultosa, pessoas pobres, com dificuldade de vida, até os animais passam dificuldade. E em contrapartida, nós temos dentro do Nordeste também praias lindas e maravilhosas, atividades industriais, pessoas que acabam trabalhando com comércio, hotelaria, com turismo em si, atividades de lazer, áreas maravilhosas, pessoas de classe média e até alta. No Nordeste, nós dizemos que é uma área de contrastes, uma região de contrastes por esta razão. Porque nós temos paisagens maravilhosas e paisagens extremamente difíceis, vamos dizer assim. Por apresentar essa grande diversidade natural, o Nordeste foi dividido em sub-regiões. Dentro do Nordeste, nós temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Isso nós conhecemos como sub-regiões. A exemplo, a cidade de São Paulo. Dentro da cidade de São Paulo, nós também temos sub-regiões. A Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, o Centro. Isso são sub-regiões dentro da cidade de São Paulo. Da mesma forma, dentro do Nordeste, nós também temos sub-regiões. Porque há a região nordestina e há regiões dentro da região do Nordeste. Ou seja, é dado o nome de sub-regiões. Aqui nós temos o mapa dessas sub-regiões. O amarelo, vai ser a representação aqui do meio norte. Poderia ter um laser aqui, não tem. Para poder, colocar a luzinha para vocês enxergarem aqui. Mas enfim, o amarelo está bem representado. O meio norte ele vai ter as qualidades semelhantes ao sertão da Caatinga, muito quente, muito seco, e também vai ter as qualidades ali da floresta amazônica, quente, chuvoso, com muita vegetação, e um pouquinho também do centro-oeste, onde que nós temos o cerrado, uma vegetação gramínea e árvores de médio porte. Depois nós temos aqui o sertão, também conhecido como Caatinga, que é muito quente, muito seco, solo rochoso, dificulta a agricultura, a pecuária e a vida das pessoas. Chove-se pouquíssimo, isso acaba dificultando muito esse meio natural. Nós temos também aqui o Agreste, que é essa faixa laranja,
O Agreste também nós temos na geografia o nome dado como faixa de transição. Que é uma faixa de transição, é assim como o meio norte, que também é uma faixa de transição, que vai ter um pouquinho das características do lado A e um pouquinho das características do lado B. É como se você, Malu e Luísa, também fossem faixas de transição. Vocês vão ter as características dos seus pais e das suas mães. Seu pai e da sua mãe, vai? Enfim, para você entender melhor. Então você vai ter um pouquinho das características do seu pai e um pouquinho das características da sua mãe. Você é considerado como uma transição do seu pai com a sua mãe. O Agreste e também o meio norte são faixas de transição. O Agreste ele vai ter um pouquinho também da Caatinga, que é essa área bem quente, bem seca, e vai ter um pouquinho da Zona da Mata, que eu vou falar aqui agora sobre a Zona da Mata. A Zona da Mata é essa área verde, é onde que concentra a maior parte da população. Lembra que eu falei que era na faixa litorânea? Essa faixa litorânea é a região do Agreste. Agreste não, perdão, da Zona da Mata. A Zona da Mata, então, ela vai ser quente, chuvosa, praias maravilhosas, atividades econômicas, infraestrutura urbana muito boa, saúde, educação, vias, iluminação, energia elétrica, tudo muito bom. Atividades ligadas ao turismo, principalmente, hotelaria, áreas de lazer, enfim. O Agreste vai ter um pouquinho, então, da Zona da Mata e um pouco do sertão da Caatinga. Isso daqui, professor, tem umas linhazinhas, é o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema ele vai justificar boa parte do que nós conhecemos ali pelo sertão da Caatinga, que é quente e seco. As massas de ar úmidas que trazem a chuva, elas acabam sendo bloqueadas por este Planalto do Borborema, que é uma área elevada, semelhante ao morro, que vai barrar as massas de ar úmidas que trazem a chuva. Por essa razão, a Zona da Mata é bem agradável, quente e chuvosa, e o sertão é muito quente e seco, porque não chega a massa de ar que traz a chuva, que acaba sendo barrado por este relevo, por essa área mais elevada que nós conhecemos como o Planalto da Borborema. Prosseguindo aqui, o Rio São Francisco agora. O Rio São Francisco possui o maior volume de água da região do Nordeste. De todos os rios, a maior concentração de água fica concentrada no Rio São Francisco. O Rio São Francisco, junto aos seus afluentes, vão acabar resultando no que nós conhecemos como bacia hidrográfica, ou bacia do Rio São Francisco. Existe a bacia amazônica, bacia platina e a bacia do Rio São Francisco, que no caso é o nosso foco de estudo. A platina é lá no Uruguai, Paraguai e Argentina. A amazônica é lá na região norte. Rio São Francisco, nós temos a bacia de São Francisco. O que é uma bacia hidrográfica, professor? É uma área que vai ser alimentada por rios, afluentes, subafluentes e aquíferos. Tá? Então, todo o conjunto hidrográfico dentro de uma área. Esse conjunto hidrográfico dentro de uma área, com rios, afluentes, nascentes, foz, aquíferos, nós conhecemos como bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica do Rio São Francisco vai ter o Rio São Francisco, que é o rio principal, e se caso você não sabe o que é um afluente ou um subafluente, caso aqui nós temos o Rio São Francisco, certo? Toda essa linhazinha grandona aqui, ó, Rio São Francisco. Tá vendo essas linhas menores? Rio Corrente, Represa de Sobradinho, Rio Urucuía, deixa eu ver aqui, Rio Paracatu, Rio Jequitaí. Essas linhas menores, elas são afluentes e subafluentes. Afluente, ele é um rio que se origina do rio principal. Qual que é o rio principal? Rio São Francisco. Vamos ver aqui, ó, o Rio Corrente. Tá vendo o Rio Corrente? Bem no meio aqui do mapa. O Rio Corrente é um afluente do Rio São Francisco. Então, o Rio Corrente é um rio que se origina do Rio São Francisco. A esse rio é dado o nome de afluente. Tá vendo aqui, ó, Represa de Sobradinho? Não, deixa eu ver uma outra aqui melhor. Um afluente.
Acho que o rio Paracatu. O rio Paracatu, aqui embaixo, ao sul, é um afluente, creio eu aqui. Tá difícil de dar um exemplo aqui de afluente, hein, gente? Aqui um pouquinho mais abaixo, acho que fica melhor aqui para poder enxergar. Rio das Velhas, um pouquinho mais abaixo aqui, já no estado de Minas Gerais. O Rio das Velhas, ele vai se originar aqui do Rio Paracatu, certo? Então é um subafluente. Subafluente, ele vai ser um rio que se origina do afluente, tá? Então afluente, rio que se origina do rio principal. Subafluente, um rio que se origina do afluente. É como se fosse, por exemplo, sua avó, sua mãe e você. Você se originou da sua mãe se originou da sua avó. Acho que ficou mais fácil agora para poder entender, né? Prosseguindo aqui. Qual que é a importância do Rio São Francisco? O rio é uma fonte muito importante de água para o consumo. Ou seja, a água é vida, de extrema importância para as pessoas. Irrigação das plantações. É de extrema importância a água para poder fazer o plantio agrícola. Não somente o plantio agrícola, mas também o trabalho com os animais. A criação dos animais, que é conhecido como a pecuária. Sem água não dá para poder criar animais. O rio ele acaba sendo muito importante para todos esses quesitos. Saneamento básico também, que é, no caso, o tratamento da água e do esgoto. O rio é de extrema importância para o saneamento básico. Aqui depois nós temos, sugerimos a você, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para a gente já poder entender um pouquinho mais sobre o Rio São Francisco. E aqui depois nós temos também o que é a transposição do Rio São Francisco. Transposição é quando você faz uma abertura dentro de um rio, certo? Para que o rio ele possa chegar a outras localidades. Qual que é a localidade no Nordeste que tem pouca água? É a região do Sertão, lá na Caatinga. O que está acontecendo na região do Nordeste? O Rio São Francisco estão criando uma abertura, ou seja, um canal, uma via, para que a água chegue até o sertão. Este processo é conhecido como transposição. Então, no Rio São Francisco, há a transposição do Rio São Francisco, para que ele possa chegar até a região do sertão, para poder ali ser alimentado, ser distribuído, ser utilizado para as pessoas que passam extremas dificuldades no sertão. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O site apresenta as principais características relacionadas à Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se o Wi-Fi colaborar, porque a internet estava extremamente ruim aqui. Abriu. Principais características. Aqui no caso, gostaria que vocês fizessem a leitura. Então no caso aí você dá o pause, certo? Aí você faz a leitura, depois eu aperto o play novamente. Eu não vou fazer a leitura de tudo isso daqui, que é bastante coisa. Então aperte o pause aí para você fazer a sua leitura. Já apertou o pause? Agora aperte o play novamente. Aí eu vou colocar um pouquinho mais abaixo aqui para você fazer a leitura. Aí você aperta o pause. Aí você apertou o play novamente. E por enquanto é só. Aqui nós temos biomas. Vocês aprenderem ciências, né? Geografia nós chamamos de domínios morfoclimáticos. Qual que é a diferença do bioma para o domínio morfoclimático? Que nós não estudamos os animais na geografia. Essa é a diferença. Aqui acabou. Depois eu vou ver se eu tiro alguma pergunta aqui. Aguarde o PDF, tá? Que eu não criei a atividade ainda no PDF. Aí sobre os exercícios, quais precisam ser feitos, eu vou colocar no PDF ainda.
Depois aqui a gente tem uma notícia sobre a transposição do rio. Vamos abrir aqui a notícia também. Tem que colocar o e-mail. Vou colocar o meu e-mail, vai. Carregar conteúdo. Vamos dar o pause aí, depois aperta o play. Aí dá o pause, depois aperta o play novamente. Professor, não deu tempo de ler. Que eu preciso que você aperte o pause. Bom? Bastante coisa para você ler, né? Com certeza na próxima atividade eu vou colocar uma pergunta sobre o Rio São Francisco e a transposição deste rio, né? Que é de extrema importância para a região do Nordeste. Não só até o Nordeste, né? Mas para o Sudeste também, para o estado de Minas Gerais, que o Rio São Francisco chega até lá. Depois a gente tem alguns comentários aqui do pessoal que acabou fazendo a leitura deste texto. Aqui acabou, gente. Atividades. Sobre essas perguntas, eu pensei numa nova forma de estar fazendo as perguntas, as respostas do livro. Da mesma forma que vocês fizeram a atividade na semana passada, no formulário, eu vou criar um formulário também. Aí o que eu quero que você faça? No formulário vai estar lá, por exemplo, atividade, vai estar a página. Cadê a página? Não está aqui, provavelmente é 26 ou 27. Não estou encontrando a página. Enfim, aí vai estar lá atividade, a página respectiva, 26 ou 27. E vai estar lá número questão 1. Você vai fazer a leitura no seu livro da questão 1. Você vai ler aqui tudo que você refere à questão 1. E no caso, no formulário, você vai colocar somente a resposta. No formulário vai estar lá somente questão 1. Aí você faz a leitura no seu livro e responde no formulário. Aí no final, que nem você fez na atividade, é só clicar em enviar que a atividade chega até a mim. Então não precisa tirar foto, não precisa mandar e-mail, não precisa criar PDF, não precisa criar nada, fazer nada. Somente responda no formulário e clique em enviar, que chega para mim a sua resposta. Tá aqui, não sei se no caso aparece no livro de vocês, aqui tá no canal a construção da transposição do Rio São Francisco. Lembra que eu falei que é uma abertura? Ó, a abertura do Rio São Francisco para poder chegar até o sertão. Não é só isso não, tá? É uma extensão de quilômetros gigantescas. Por que o Rio São Francisco é considerado importante para o sertão e para o agreste nordestino? Qual a finalidade da transposição do Rio São Francisco? Em sua opinião, a transposição do Rio São Francisco pode melhorar as condições de vida na região do Nordeste? Converse com seus colegas e o professor sobre o assunto. No caso, eu quero que somente você coloque a sua resposta, tá? No formulário. Não precisa conversar comigo, e nem com a Malu, e nem a Malu com a Luísa. Somente coloque a sua resposta, que já tá ótimo. Ok, meninas. Um abraço. Estarei no Meet. Qualquer dúvida. E também você pode estar fazendo seu comentário na Agenda Edu. Tchau, tchau. Até mais.